Salve, salve galera! Estamos começando o nosso Hoje Esporte Clube desta semana. Eu vou te contar, hein? Que porqueira que foi aquilo que aconteceu na Copa do Brasil, hein? Cruzeiro, Atlético, o América, graças àqueles 2 toques nas cobranças de pênalti, conseguiu a classificação e agora tem rodada do Brasileirão. Vamos debater tudo isso aqui, ó. Eu, você e esses meus parceiros de bancada, Ângelo Drummond. E aí, Ângelo, beleza? Tudo certo. Bacana demais? Bacana. Vamos debater um pouquinho. Vamos lá. E Michael, que tá aqui de novo com a gente aqui, ó, para poder falar sobre o que aconteceu na Copa do Brasil, hein, Michael? Que desastre, hein? Um desastre e só o América para salvar Minas Gerais na competição nacional. Pois é, mas antes da gente começar, eu tenho aquele recadinho bem bacana para você, hein? Ô, Luca, bota aquele QR Code especial pra gente aí, ó. Nele você vai encontrar todas as informações para as inscrições do vestibular deste ano, hein? Aqui das faculdades Promove e Kennedy, porque como você já sabe, o nosso Hoje Esporte Clube tem essa parceria com a TV Promove. Aqui você vai encontrar os melhores cursos, as melhores opções, virtual, presencial, 100% EAD, do jeito que você quiser. Então, acesse esse QR Code aí, ó. Você vai encontrar todas as informações que serão boas para a sua carreira e para o seu bolso, tá certo? Vamos começar falando então de Copa do Brasil e de Brasileirão do América. Ô Ângelo, eu quero entender o seguinte, que América é esse? É certo que tá perdendo. Passou porque o Inter é freguesão já do Coelhão. É freguês. Que América é esse que a gente vai entender? Porque o time foi mal, aí veio aquele vídeo, né? Aquela entrevista coletiva que o Mancini falou, não, porque no vestiário teve briga e tal, e dali a gente voltou e fez um jogo que fez o gol e tal e coisa, lacatica, mas que na verdade foi um sufoco danado pra passar, né? Foi. Começou já no domingo, né, na derrota pro Botafogo, né? Aquela parece que já era certeza, né? Parece que os jogadores já sabiam que ia perder aquele jogo. O América não arrumou nada naquela partida, não levou perigo nenhum pro goleiro do Botafogo. E o 2-0 ficou até barato. E aí veio a partida de quarta-feira, o América já no primeiro tempo já toma um 3-0 daquele jeito que a gente... Sendo que tinha 2-0 de vantagem, né? Tinha 2-0 de vantagem. Chegou lá com 2-0, com 2 gols feitos no final da partida, né? 2 gols de pênalti feitos no final da partida do Independência. E já tomou um 3-0 já no primeiro tempo. Eu falei, nossa senhora, hoje vai ter goleada novamente para cima do América. Mas aí que apareceu, né, a famosa briga do vestiário, né, a briga do intervalo. O Maidana falou sobre isso, o Mancini falou sobre isso, que as coisas foram se resolver ali no vestiário e o América achou o gol. Um bonito gol, inclusive. Um belo cruzamento do Marcinho pro Juninho. O Juninho, que apareceu novamente. Né? Juninho até quem fez, Juninho. Esquecido de jogar bola, o Juninho, mas apareceu, fez um bonito gol e levou o América para a decisão dos pênaltis. E ali foi uma sorte, né? A gente não fala que pênalti é só loteria, se é sorte, mas o azar da Penha, né? De Pena, do Colorado, que deu 2 toques na bola e acabou o Iago Maidana fazendo o 5º gol e selando a classificação do América. Então, ô Marco, eu vou aqui. Eu tinha dado aquele crédito pro Mancini aqui, lembra que eu falei há programas atrás? Mancini, não, ó, hashtag fica Mancini. Ô bicho, eu já tô querendo tirar isso fora. Sabe por quê? Teve briga de vestiário, teve isso, teve aquilo, mas o time que entrou em campo não tem condições de entrar um time daquele pra jogar contra o Inter, vindo de uma derrota do jeito que foi para um Botafogo. Você tinha que ter... O brilho tinha que estar maior ali, você não acha, não? Eu concordo, viu, Paulo? Eu acho que o América entrou muito desligado nesse jogo de quarta-feira e tomou 3 gols de cruzamento. Tudo bola parada ali. Dentro da grande área, a zaga foi muito mal no primeiro tempo. Como o Ângelo destacou, a briga no vestiário ali deu uma acordada no time para a segunda etapa. O América poderia ter perdido ainda no segundo tempo, mas eu acho que o América melhorou um pouquinho ali no início da segunda parte do jogo. Mas o Internacional teve 2 contra-ataques ali, poderia ter matado o jogo. O René, né, debaixo aquele do gol que ele perdeu ali. É por isso que eu tô... É isso que por mais que teve briga, Ângelo e Marco no vestiário, o Inter continuou tendo as melhores oportunidades do jogo. Foi, com certeza. Teve as melhores. Então, é aquilo mais para acalentar coração de torcedor. Não foi... Eu não vi uma coisa assim bem... Mexeu,
que agora nós crescemos e viramos um monstrão pra poder marcar aquele gol. Não achei que foi aquilo. Talvez tenha sido para pelo menos provocar os outros times da capital, né? Que os dois saíram. Porque passou, pode ser também. Passou no fio da navalha. Total. Mas o que você acha? Agora já vamos projetar esse América para um Corinthians que a principal competição é o brasileiro. O que você acha? O que o Mancini, o que ele vai fazer com esse América? Qual o América joga? Olha, Paulo, é difícil, né? Porque a gente vinha aqui destacando o baixo rendimento do meio de campo do América, um meio de campo envelhecido. Ele continuou insistindo, né? Com os dois jogadores, Juninho e Ale, foram pro jogo lá no Beira-Rio. E que o Ale cometeu aquele pênalti também ali, que eu vou te contar, viu? Nem na várzea, o barrigudinho do jeito que eu tô, eu faço. E deu um pontapé no cara. Ah, pelo amor de Deus, moço. Tá doido? Exatamente. Vai, olha, esse jogo do dia de amanhã o América tem que vencer. Amanhã é jogo para vencer, porque se perder amanhã, aí eu já vou começar a concordar contigo. Né? Porque não tá dando mais, o Mancini parece que já chegou no limite, sabe? Não tem mais o que extrair desse time do América. Né? E não tem dinheiro, não pode contratar agora. Não pode contratar. Não tem jeito. Ele por mais que chegue, jogaram ele pra cima, viva Mancini, mas bicho, eu acho que não tem o que fazer mais. Não tem mais Por mais, é o que você falou, vai fazer o quê? Vai treinar o quê? Como? Vai armar Exatamente. Vai ter que tirar um coelho da cartola amanhã, né? Como ele fez até mesmo contra o Inter, né? Exatamente. No primeiro jogo. Que quase deixou o coelho voltar pra cartola. Fazer tipo aqueles movimentos que tem aí, que esses meninos mais novos gostam, né? Que é o review, é review que chama? Não, que é reverso. É o movimento reverso lá, ó. Quase que ele faz o trem assim, ó. Hein, Anjo? Me ajuda aqui. Eu acho o seguinte. O América, lembrando, a América tem a pior defesa do campeonato. Ele pode usar até esse jogo de amanhã contra o Corinthians para vislumbrar um possível confronto com o próprio Corinthians na Copa do Brasil, né? Pois é, mas um Corinthians do Luxemburgo, que é aquele cara chato. A gente tá sabe moral, que ele tá né? ultrapassado, pelo menos pra mim, ultrapassado no sentido técnico. Porque em termos de comandar grupo, gestão de grupo, o cara, pra mim, ele segura. Pois é. Mas o América tem uma boa chance. O Corinthians não tá essa maravilha toda, não. Depois a gente vai falar do Atlético aqui, vai falar do último jogo contra o Corinthians. Mas o América tem uma chance de reabilitar amanhã no Campeonato Brasileiro. O Corinthians vem para Belo Horizonte, provavelmente deve poupar algum jogador. Eu não sei se vai deixar alguma coisa para a Copa Libertadores ou para a Copa do Brasil. Mas o Corinthians não deve vir completo, não. E o América tem uma boa chance de tentar sair da zona de rebaixamento. Isso pode ser uma chance boa, porque vencer o Corinthians, que vem de uma classificação em cima do Atlético, o rival do América, pode ser um voto de confiança que a torcida do América precisa para voltar a acreditar no time. Eu vou discordar, viu? Porque eu não consigo enxergar uma vitória, não. Tomara que aconteça o contrário. E pra você ter ideia, você falou da tabela aí, ó. América com 4 pontos. 20 gols sofridos. 20. Corinthians, e isso em 19º. Corinthians, 14º colocado, 12 gols sofridos com 8 pontos. A vitória do América, Marco, chega o América a 7 pontos. Colaria no próprio Corinthians. Mas como ganhar do Corinthians, embalado do jeito que tá, com o Roger Guedes, Renato Augusto, se eu não me engano, tá relacionado, vai viajar, tá vindo para Belo Horizonte, e aí? O primeiro passo é arrumar a defesa, né? Que vai mal no Brasileiro, foi mal na quarta-feira contra o Internacional, porque lá vem Roger Guedes, vem Yuri Alberto, que assim, às vezes deixa desejar na questão dos gols, mas é um ótimo atacante. Vem o Renato Augusto também. Que é o diferencial desse time. Exatamente. A bola no jogo contra o Atlético, os lances que ele jogou, aqui até foi o Yuri Alberto, né, que perdeu o gol. Exatamente. Foi o Yuri ou foi o... Yuri foi Alberto, o Yuri, né? Yuri Alberto. Aquele lançamento, você tá Exatamente. doido. O cara é diferenciado demais. E rejuvenescer a equipe, né? Sim. Colocar a garotada pra jogar, pra correr, porque vai ser um jogo muito físico e de muita velocidade também. Então, gente, ó, vamos fazer o seguinte, combinar com vocês aqui, ó. Acesse lá hojeemdia.com.br, abinha de esportes, vai lá no América,
todas as informações desse jogo contra o Corinthians, o pré-jogo, os prováveis, quem o Mancini vai colocar. O Mancini, pelo amor de Deus, não vai com a lei, Juninho, não. Ou vai com um ou vai com o outro, moço. Não faz isso, não. Você vai infartar pelo menos uns 15 lá no Independência, tá certo? Então você vai ter todas essas informações deste jogo que, se o América vencer, dá mais um passo para continuar a luta contra o rebaixamento, que não era uma coisa que a gente esperava, que a gente, pelo menos, iria imaginar nesse início de Campeonato Brasileiro. Vai lá, confere no hojeendia.com.br todas as informações do Coelhão. Vamos mudar a página agora? Vamos passar para o Clássico, que é outro também que... Ô, Jesus! Nós temos que benzer aqui, porque eu vou te contar. Vou trazer primeiro o Atlético. Por que eu vou trazer primeiro o Atlético? Você tá em casa, mete 2, vai para São Paulo contra um Corinthians que recuperou as forças em cima de um Fluminense que começou a ter queda. Aí chega para aquele jogo. Ô Anjo, você é o dono do time. Você tem o melhor, sei lá o quê. Melhor atacante do Brasil. Você tem o melhor coisa. Desse seu melhor coisa, você vai deixar seu melhor coisa fora da principal coisa? Como é que você deixa o Hulk no banco para um jogo desse? Isso é uma pergunta que a própria torcida do Atlético foi hoje no CT para cobrar do Kudê, né? Ele deu suas explicações, falou sobre tornozelo, falou sobre desgaste, falou sobre fisiologia, mas não tem muito não. Eu preferia, se fosse assim, iniciar com o Hulk, quem sabe depois tirar. Né, o Hulk durante o jogo. Óbvio. Porque o Hulk é imprescindível para esse time do Atlético. Já provou por A e mais B aí que ele não pode faltar nesse time do Atlético, que ele faz muita falta mesmo ao time. É um cara que não vem marcando tantos gols aí ultimamente. Teve uma queda de rendimento, mas o Hulk ter queda de rendimento, filho, é melhor você ter ele do que ter um Vargas. É, normal. Mas mesmo assim, consegue colocar a bola na cabeça do Paulinho, dá assistência, é letra, é calcanhar. O Hulk é um cara imprescindível hoje no time do Atlético. E numa partida tão decisiva como essa, acho que o Kudê deu uma menosprezada no vestiário, no adversário, e não soube o valor que a torcida do Atlético dava para essa Copa do Brasil. E deu no que deu. E detalhe, não é só a torcida o Hulk do até Atlético. desmotivado, perdeu um pênalti, então assim... E não era só a torcida do Atlético que botava banca pra esse jogo, não, ô Maico. 4 pila que ia entrar no bolso, só pra ter, em termos de comparação, era o dinheiro que já podia pagar o Ronaldinho, que foi bloqueado. O Ronaldinho conseguiu bloquear no mesmo dia 4 milhões em um quebradinho aí. Chegava pra ele e falava assim, ô bruxo, o dinheiro é seu, acabou, filho, tem mais... Agora, no nosso caso aqui é só de amor, não precisa de mais nada, chega de confusão. Mas e agora? Não tem 4 milhões, Hulk de fora, lateral, ele põe o Patrick improvisado, não põe nenhum dos caras. No meio campo, Otávio, no lugar do Batalha, que tava indo bem. Otávio já tinha feito uma coisa ruim, pra não falar cagada, no jogo anterior. E aí? O cara vai e erra de novo. Eu concordo muito com o Ângelo. Eu acho que o Kudê menosprezou, sim, o Corinthians. Eu acho que ele não entendeu o tamanho do jogo e a importância do jogo para o Atlético, tanto em termos de competições quanto em termos financeiros. Mas a minha bronca também com o Kudê é pela incapacidade dele de mobilizar o time para um jogo decisivo. Os caras entraram achando que era brasileiro. Não, pior que isso. Parecia um time que foi para um amistoso contra um Corinthians que estava jogando uma final de Copa do Mundo. Né? Muito parecido com aquele jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil do ano passado, que o Atlético não jogou absolutamente nada, o Flamengo classificou de uma forma muito fácil. Então, acho que a bronca eu conversei com muitos torcedores ao longo da semana e a galera está na bronca com isso. O Atlético não consegue se mobilizar para jogos decisivos, principalmente quando ele tem a vantagem. E detalhe que hoje o Anjo já puxou pra gente aí, ó, a rapaziada aí da maior organizada do Atlético aí teve na porta do CT, foi lá na Cidade do Galo, o Kudê desceu do carro, porque também, se não desce, filho, aí pai, você já viu, né? Desceu do carro pra conversar com os caras. No meio da conversa, o que me chamou a atenção foi ele recebeu isso aqui, ó, rapaziada.
os caras falaram com ele assim, você não é bem-vindo ao Atlético. A torcida passou esse recado pra ele. Aí agora ele vai pro clássico contra o Cruzeiro, e aí? Se perde esse clássico, hein, ô Maicon? O que acontece? Um cara que já ouviu dos próprios torcedores que não é bem quisto na cidade do Galo. Eu acho que é uma atitude assim. O torcedor tem todo o direito de cobrar, né? Ele tá ali para isso, mas é meio pesado, sabe? Principalmente antes de um clássico e antes do jogo com a Alianza. Verdade. São 2 jogos com pesos dobrados, né, para essa sequência do Atlético. E agora ele vai ter que saber administrar isso, né? Tentar matar isso no peito, não deixar isso entrar pro grupo de jogadores, né? Blindar o elenco, porque o jogo de amanhã promete. Ô, Ângelo, o Paulinho na coletiva dessa sexta também, ele virou e falou que entende a cobrança do torcedor, mas que tá fechado, o grupo tá fechado com o Cudezola lá, filho. Ele não podia falar outra coisa a não ser isso, né? Ele não... Se bem que o Hulk andou curtindo algumas críticas. Curtiu algumas críticas pro Kudê aí. Mas eu acho que ele não poderia fazer diferente, dar mais uma coletiva oficial do clube. Eu acho que sim, o Kudê, eu não acredito no profissional Kudê, que vai fazer de tudo para levar o melhor do Atlético para esse clássico, porque clássico é um campeonato à parte. Total. Obviamente, a gente não sabe a questão de público, como é que vai estar no Parque do Sabiá. O Atlético tem direito a 5 mil, mais de 5 mil ingressos, o Cruzeiro tem uma carga de 30 e poucos mil ingressos também. A gente não sabe como é que vai estar essa questão do público, mas tem tudo para ser um jogo muito interessante. Agora, o Kudê perdeu, foi demitido aqui, tem uma multa brava aí, né? Então, e a tem multa, uma multa brava, que a multa é proporcional ao tempo de trabalho. Que ele não abriu mão dessa multa. Que ele tinha pedido para assinar, e a torcida virou para ele e falou que, ó, se der ruim contra o Cruzeiro, procura o Caetano, que é o diretor de futebol, e assina o papel, que você pediu. Então vai lá e assina. E aí, vai assinar? Vai, nunca. Vai, Marcos? Perder grana? Não assina, não. Não assina, não. Até porque se ele for mandado embora, ele vai estar longe dessa torcida que foi lá cobrar dele. E, ô bicho, aí vamos projetar então. Vamos pensar, o Marcos já puxou aqui. Depois do Clássico, o Atlético tem uma pedreira que é contra o Alianza pela Libertadores na semana que vem. Certo? Certo. Quem que ele manda a campo? Ele vai poupar agora? E aí? Vai poupar com o Dezola contra o Cruzeiro? Eu acho que ele não vai poupar porque ele já tem 2 desfalques importantes, né? O Pavon e o Zarate tomaram o 3º cartão amarelo e provavelmente não estarão em campo e vão ser escalados para jogar contra o Aliança. Então eu acho que o Atlético vai levar o que ele tem de melhor. Pode voltar o Batalha ao time, pode voltar com o Hulk, o Paulinho está sendo escalado, então acho que o Atlético ele vai escalar o que ele tem de melhor. Com 2 zagueiros, 2 laterais, inclusive o Arana parece que vai ser relacionado. Já saiu. Tá relacionado com a partida. Não acredito que ele vai jogar. Sim. Vai para 9 meses. A última partida do Arana foi empate contra o Bragantino, 7 de setembro. Porém, ou seja, tem 9 meses mais ou menos aí que vai bater, que ele teve que ficar de fora pela contusão. Porque arrebentou todo. O Arana com uma perna só é melhor do que o Dodô e que o Rubem junto, viu? Total. Mas eu não acredito que ele vá para jogo por enquanto. É uma forma só de motivar o grupo, né? Mostrar que ele tá ali e também de voltar o Arana às concentrações, a ver o ambiente de vestiário novamente pro Arana, que ele precisa, que fez um grande campeonato pelo Atlético em 21. Uma grande campanha, foi destaque, ou seleção brasileira, foi cortado da Copa do Mundo, então o Arana, ele merece estar de volta ao time do Atlético. Daqui a pouco ele volta para titularidade. Isso aí é questão de tempo, porque fisicamente já vem treinando, já está pronto para poder, pelo menos uns 15 minutos de bola ali, acho que para aguentar fisicamente, dependendo do resultado, como tiver o andamento do Clássico, que a gente nunca sabe, de repente entra no segundo tempo aí só para pegar fôlego. Isso. Agora, o Marco, no meio campo, Igor Gomes ou Johan? Porque no ataque provavelmente vai ser Hulk, Vargas e Paulinho. E no meio campo? Igor ou Johan? Porque também não acredito que, a não ser que ele, depois que ele tomou essa chamada lá no CT, ele resolva mexer direto, né? Vou tirar até o Everson, vou botar o Everson de atacante, botar o
o Lemos de goleiro? Olha, se eu fosse o Kudê, iria com o Johan, né? O Johan vinha fazendo bons jogos, já estava mantendo ali uma regularidade no time titular do Atlético, apesar que o Igor Gomes, quando entra no segundo tempo, entra bem, mas no jogo de quarta-feira ele provou que ainda não está preparado para assumir essa titularidade. Eu iria com o Johan pro jogo de amanhã. Então, mas será que esse jogo de quarta-feira, eu não sei se serve de parâmetro para muita coisa, que é aquilo que você já comentou. Os caras entraram parecendo que tava ali, ó. Mas sabe por que serve de e parâmetro? tal. Porque o que o Michael falou. Mas O pra você o Atlético não tem entrado com o espírito de decisão nas partidas, sabe? E essa partida é um campeonato à parte, é mais uma decisão. Vale Mas o você quê? não Vale acha três- que, mas vale você não três acha pontos, que entrou ok. contra o próprio Corinthians no Mineirão, não? Você não acha que a Atlético comeu a bola contra o Corinthians, não? Eu não acho que foi assim tão difícil pra ganhar do Corinthians, não. O Corinthians não... É porque também o Corinthians estava naquela draga. Tava numa desgramada, draga, né? não fez nada durante a partida, não mereceu, chutou uma bola pro gol. Jogou na defesa o jogo Jogou na inteiro. defesa o jogo inteiro. Então o Corinthians veio aqui para procurar um empate, na verdade. E é o que o Marco falou, o Atlético precisa encarar o jogo de amanhã como uma decisão, coisa que ele não tem feito nas partidas que são decisivas para ele. Então, se o Atlético quiser realmente ganhar do Cruzeiro, o que é uma missão muito difícil hoje em dia, Sim. ele vai Não é precisar, mais ele vai precisar jogar muita bola. Então, aí eu vou perguntar para vocês. Se perde pro Cruzeiro, vai ter tempo e clima para jogar contra o Aliança? Ou vai ter que correr com o cara mesmo com a multa aí de 847,25 trilhões, 4 trilhões estratosféricos que foi feito? Eu acho que você, quando começou a falar do Atlético, você falou dos prejuízos, né, que essa Sim. eliminação provocou. E um dos prejuízos é o aumento da pressão. Total. O jogo de amanhã, ele vira uma final, que talvez não seria. E o jogo contra o Alianza Lima, a pressão ao cubo, né? Vai 3 depen- vezes mais. Ou seja, a pressão do Aliança vai depender muito do resultado Porque se... do clássico? Aí sim, acho que vai. Você acha que os caras podem chegar lá já trincando já? Porque É porque é a melhor se chance perder para o Cruzeiro no clássico, já entra contra o Aliança com aquele clima, se tomar um gol, vai ser a coisa mais terrível para tentar virar? Pô, o Atlético tem 2 jogos fora de casa, né? Pela Os Copa dois. Libertadores. O Aliança e o Libertar. E com certeza ganhar do Aliança é mais fácil que ganhar do Libertar. Muito mais. Apesar que o Aliança ganhou do Libertar fora de casa. E o Aliança ganhou do Atlético É. no primeiro turno. Ganhou do Atlético Paranaense, né? Não, foi Foi o Libertar. Foi o Libertar. Foi o ganhou. Libertar. Foi o ganhou, Libertar. Isso. Libertar ganhou do Atlético. Mas então é isso. Se o Atlético tiver um resultado ruim amanhã, diferente pro Cruzeiro, ele já vai bem abalado para essa partida, que pode ser a decisiva para a classificação dele. Porque ganhar do Libertar lá é complicado. Porque tem... O Libertar tá brigando de frente com o Atlético por essa O vaga. Aliança. Todos os dois, na verdade, Tudo os é, dois... o grupo tá muito embolado. Com o resultado da última rodada da vitória do Atlético contra o Paranaense, embolou tudo, praticamente. Os três estão brigando pela segunda vaga, né? Porque a primeira Porque a primeira provavelmente também... O vai ser Paranaense joga as duas em casa, não é isso mesmo? duas em Tá. casa. E ele também pode ajudar o Atlético jogando Pode. essas duas em casa, Sim. sabe? Então, o Atlético tem que aproveitar, fazer uma boa partida amanhã e ir com confiança para decidir a vaga já contra o Aliança. Então você fique ligado aí, ó. Todas as informações do clássico você já sabe, né? Hojemdia.com.br, barrinha de esportes, vai lá na casinha ali, ó, na binha do Atlético. A gente vai estar com todas essas informações. A gente já tem lá, se você ainda não viu, acesse lá que você vai ter as informações do que rolou lá no CT. Que a torcida pressionou, mandou recado pro Hulk passar pros jogadores. Que, tipo, esse jogo é guerra. A torcida falou, Hulk, avisa lá pra galera, ó. Dá pra entrar mortinho, não. Então, acesse lá que você vai ter todas as informações do clássico. Também as informações do Cruzeiro. Ô, gente, eu não entendo. É difícil. Porque como é que a gente pensa? Henrique Dourado ou Gilberto? Gilberto ou Henrique Dourado? Por que não apostar no Arielson? Já que os dois não estão dando conta. Contra a gente veio antes do Grêmio, o Cruzeiro empatou com o Flamengo. Certo? Sim. Certo? Jogando bem e com
chance de Jogando melhor. sair do... dominou o Flamengo. Dominou o Flamengo. E por que não saiu... E dominou o Grêmio também. E por que não saiu com os 2 jogos com resultado positivo? Porque o ataque não tá funcionando. Inoperante o ataque do Cruzeiro. Gilberto e Henrique Dourado, infelizmente, eles não estão tendo o peso da camisa do Cruzeiro, sabe? Hoje, por exemplo, se o Edu fizesse parte desse time, seria titular, na vaga dos dois. E mesmo cheio de contusão, hein? Já tem informação que o Edu não ficou na Arábia, tá de volta, ele é do Cruzeiro ainda. Tá mas de ele volta só pode ser registrado depois da janela. Pois é, mas só que a informação que a gente tem é que o Edu não fica. A comissão técnica do Pepa teve um período, tá tendo um período para avaliar o Edu e até então, por mais que é desejo do jogador, ele não vai ficar no Cruzeiro. Vai ser ou negociado definitivamente. Então vamos testar o Arielson, vamos testar o Juan Índio, que é um grande goleador também. Tem que colocar alguém. Alguém Tem que colocar até a janela chegar e contratar alguém. Ou então que o Gilberto ganhe condição de jogo, ganhe volume de jogo para tentar fazer alguma coisa, porque do jeito que tá não dá. O Henrique Dourado mandou uma bola na trave, perdeu um gol no segundo tempo. Os jogadores do Cruzeiro estão realmente... O ataque do Cruzeiro está deixando muito a desejar. E ainda, você vai com um ataque desfalcado por uma decisão contra o Grêmio, né? Você vai poupar o Bruno Rodrigues numa decisão como essa. Mas nessa do Bruno, o Ângelo, te cortando aqui, eu até concordo entre aspas com o Pepa. Porque no final do jogo, o Bruno mesmo revelou que não estava lesionado. Tava com um edema na coxa. E edema para transformar, para virar lesão, é isso aqui. Se ele força no jogo, hoje a gente podia estar aqui comentando, Cruzeiro agora não tem nem o cara que é o diferencial no ataque. É verdade. Não, isso nesse caso, o Pepa teve razão, diferente do Kudê que fez a opção. Né? Apesar de que ele deu as explicações sobre o Hulk hoje, mas é diferente nesse caso. Só que o Cruzeiro também não tem um cara para suprir a falta do Bruno Rodrigues. Não tem. O Stênio é um jovem, promissor, mas ainda não consegue trazer esse futebol envolvente que está fazendo o Bruno Rodrigues, o diferenciado do time. E o Wesley, apesar de ter melhorado bastante nas últimas partidas... É o Wesley e ainda não fez jus ao valor investido na sua contratação. Fora isso, o Cruzeiro teve os problemas também no meio-campo, né? O Vital que voltou ainda devagar, mas é um grande jogador, confio bastante no Vital. Pode ser vital para o time do Cruzeiro. É vital. É vital o time do Cruzeiro. Ele e sua moto. E a volância do Cruzeiro, os volantes do Cruzeiro. É outro detalhe. Isso aí é outro setor que a gente tem que... Ô Marco, não dá para ter um Machadão ali mais não, dá? Para ser o primeiro volante do Cruzeiro? Não Quando o Neto Moura entrou e fez a função de primeiro, melhorou nessas ausências, foi melhor do que o Machado, não foi não? Com certeza. Eu acho que o Neto Moura já está na hora de assumir essa titularidade do Cruzeiro. E que azar do Pepa, né? Na hora que ele tinha achado o volante, que é o caso do Richard, exatamente, envolvido aí com as questões... Achado não só o volante, mas o meio-campo. É o meio-campo, exatamente. Aí ele envolvido com essas questões aí teve que ser afastado do Cruzeiro. Mas eu acho que o Cruzeiro jogou bem os 2 jogos. Foi um jogaço, assim, decidido no detalhe. Foi uma classificação decidida no detalhe. No detalhe do erro. Detalhe não, no erro. Porque exatamente. Aquilo não dá pro... Tem 2 erros, né? Não vamos esquecer daquele gol que o Bruno Rodrigues perdeu. Mas aí se a gente traz o gol que o Bruno Rodrigues perdeu, a gente pode trazer gols também que o Grêmio teve possibilidade de fazer e não fez. Eu pego muito mais nesse detalhe. Tudo bem, o Oliveira errou? Errou. O gramado ajudou o erro? O gramado ajudou o erro? Ajudou. Só que se a gente tem um ataque operante, um meio-campo marcador, o Oliveira não errava aquele passe. O se nesse caso é complicado, né, Paulo? Então, por isso se o gramado estivesse bom... Por isso que a gente não se o gramado estivesse bom, a bola do Henrique Dourado tinha entrado no gol. Sim. Eu nunca vi um lance como aquele, cara. O gramado freou a bola e deu oportunidade pro Bruno Alves tirar aquela bola quase dentro da linha. Sim. Foi um absurdo aquilo, sabe? Então, voltando a essa questão, eu acho que... E vamos voltar um pouquinho nessa questão do gramado. Gramadão. Eu me recuso chamar aquele traste que tá no chão do Mineirão de gramado.
Eu me recuso. Aqui. E vamos ter um outro show essa semana. Vai lá na pracinha, lá perto de casa, lá no Barreiro, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Vai lá na pracinha. O gramado lá, a prefeitura, os meus chegados lá da prefeitura, da limpeza urbana, deram um tapa, fitão, um tapete. Ô, Ronaldo, bota os caras pra jogar lá perto de casa que eu dou até a água. Eu libero a água lá pra tomar um banho e tal. Mas não leva pro Mineirão, não. Aquele pasto, aquela coisa horrível que vai receber um pisa-pisa agora, nesse sábado, que como que vai arrumar? Não vai ter campo pra jogar. Não. Ó, gente, não vai ter gramado no Mineirão. A gente fica acompanhando, né, os bastidores, a opinião dos jornalistas. Um chamou a atenção essa semana, foi o Samuel Venâncio, que falou o seguinte: não adianta, o Cruzeiro não vai conseguir jogar no Mineirão. Porque uma hora ou outra vão ter eventos, o Cruzeiro no começo do ano abriu mão do Mineirão. O que o Mineirão fez? Ele encheu a casa de eventos. Então, vão ter seguidas paralisações por causa desse gramado, a troca de grama do inverno não deu certo, o gramado continua ruim, muita areia, muito pesado, muito duro, sabe? Então o Mineirão não vai ser o campo do Cruzeiro esse ano. Tanto é que já provou que o Cruzeiro não ganhou nenhuma das partidas que foram disputadas lá. Verdade. Não ganhou nenhuma. Verdade. Diferente do Independência, onde o Cruzeiro goleou o América, ganhou do Náutico, ganhou do Grêmio. Então, e já está confirmado o jogo contra o São Paulo depois do fechamento do Independência para a plantação da grama de inverno, no dia 24 de junho, o Cruzeiro joga lá contra o São Paulo. Só que outra coisa me chamou a atenção, a diferença, o problema agora também, o Cruzeiro tem interesse nisso, em renda. Então o Cruzeiro, infelizmente, vai abrir mão de jogar em um gramado muito bom para valorizar a renda. Um gramado bom não, um campo, né? Um campo bom, no caso o Independência. Ah, sim. Porque o Independência tem capacidade para receber metade de um público de um Mineirão, tendo o Cruzeiro disputando um G4 ou um terço da capacidade. E o Cruzeiro não vai abrir mão desse dinheiro. Não. A renda contra o Grêmio aqui gerou quase 1.200.000 para o Cruzeiro só de lucro. E o Cruzeiro não vai abrir mão disso para ganhar 500 mil no Independência. Não sei, viu, Anjo? Não, eu não acredito que vá, não, cara. Eu sabe por que eu não sei? Porque vai depender muito. O Ronaldo tá vivendo uma experiência lá com o Valladolid, que joga nesse final de semana a vida no campeonato. Chegou na última rodada, depois você completa o que a gente tá falando do Cruzeiro, sim. Tá? O que a gente cortou aqui, porque falar do gramado Mineirão, menino, bate uns nervos aqui que eu vou te contar. Aí o que acontece? Lá no Valladolid, ele tá na última rodada tendo que ganhar para não cair. Do Getafe. Tem que ganhar. Vai encher o estádio e tem que ganhar lá na casa deles. Agora eu te falo, ele já sabe como é que é isso o problema de estar lá embaixo. Foi um custo, entre aspas, porque na gestão dele foi um tapa rapidinho, subiu para a Série A. Você não acha que ele vai enxergar que um futebol jogado pelo Pepa no Independência vai ter mais respiro principalmente para essa primeira parte, onde ele consegue acumular pontos e vai visar grana no segundo semestre, não? Tipo assim, juntei já 38 pontos. Falta pouco para 45? Beleza, vou jogar lá em Atibaia, que o Luxemburgo gosta. Como eu gostaria que fosse dessa maneira, né? A torcida do Cruzeiro também, eu aposto que ela tá... Quando que você ia pensar que a torcida do Cruzeiro ia abrir mão do Mineirão para pedir pro Cruzeiro jogar na Independência? Quase que nunca você ia pensar nisso. Sim. Quase nunca. Mas, infelizmente, em vista do que tem acontecido com o Cruzeiro nas últimas partidas do Mineirão, no detalhe do gramado, que vai ficar continuando a receber evento, a chance do Cruzeiro hoje é jogar na Independência. Os jogadores estão cansados de dar essas declarações. Mas é isso que eu tô te falando. Então, os jogadores estão cansados de dar essas declarações pro Ronaldo. Então, basta ele acatar essas declarações e exigir essa mudança. Quem sabe, igual você, tomara que seja, para daqui no segundo semestre voltar a jogar no Mineirão, em busca de renda, em busca de outros tipos de... Nem precisa ser o Mineirão, pode jogar até em Brasília. O importante é somar ponto agora. Mas agora o Cruzeiro precisa de somar ponto e precisa cabeçar lá o G4, que ele tá bem perto, ele não pode perder essa oportunidade, não. Então, mas aí, continuando o seu raciocínio, a gente tá falando da história do time que tá jogando bem, um gramado que não ajuda. Como que faz, mãe? Vai ter que estar indo para Uberlândia por causa desse pisa-pisa que vai ter no gramado lá agora. O Cruzeiro precisa ajeitar o ataque.
Se o ataque é inoperante, um gramado ruim, vai ficar mais complicado. Ou não? Com certeza, com certeza. E além disso tudo que o Ângelo trouxe aqui, né, esse problema do Cruzeiro não ter uma qualidade de gramado, jogar fora do Mineirão e do Independência é prejuízo para o Cruzeiro, porque a torcida faz toda a diferença. A gente viu isso no jogo contra o Cuiabá. Sim. Né? Vira um campo neutro. Que também era... Sabe? Não vou culpar a Arena de Jacaré, não, tadinho. Os caras se esforçaram para 3 dias. Já mas criticamos ela também. Já criticamos. Sim, sim. Salve, Jacaré democrata. Mas assim, a pressão que a torcida do Cruzeiro faz no Independência, faz no Mineirão, isso impulsiona os jogadores dentro de campo. Imagina um clássico contra o Atlético amanhã no Mineirão, com 50 mil cruzeirenses, Nossa. né? 90, 10%. Ia ser muito diferente. Muito É diferente. A gente diferente, já aí vai- viu isso, é muito diferente. Exatamente. E vai para Uberlândia, a gente não sabe lá se vai ter 10 mil, 12 mil torcedores, né? A acústica do estádio é diferente. O Cruzeiro não jogou em Uberlândia esse ano, se eu não estiver enganado. Não, Jogou não. Né? Não. Então não sei se vai fazer um treinamento. E o antes, gramado não tá grandes coisas, não. Eu vi. Não tá. Essa semana teve Uberlândia e Tupinambá. Foi agora. Foi anteontem. Quarta-feira. E o gramado não tá lá essas coisas. Mas também, não tá pasto não, tá? Não tá pasto As também, imagens, né? mas pelo que eu vi do gramado, pelo que eu entendi lá de Uberlândia, treino eu acho que não vai ter não, viu, Mike? Lá não vai ter reconhecimento do gramado não. Mas eu acho que tá meio tipo Maracanã. Nem tão ruim, nem tão bom. Aí é como se diz, Tipo o Maracanã, acho que é uma forçação de barra, mas tudo bem. Não é não, o gramado... Você acha que o gramado do Maracanã tá bom? Tá melhor. Tanto é que eles estão evitando o Vasco jogar lá, só joga Então, Flamengo e Fluminense. Mas é por isso que se você pegar a imagem do gramado do Maraca e a imagem do gramado do Uberlândia, não tá muito fora. Tomara. Não tá muito fora. Dá pra enxergar que dá... O jogo mesmo do Tupinambás, que ficou empatado, Uberlândia e Tupinambás, Uberlândia podendo perder a liderança do módulo 2, quiçá não já perdeu, porque eu já esqueci. Mas o Tupinambás tá ali, ó, naquela lutinha ali, vai até a reta final pra não cair. Que vai cair porque tá uma draga. O jogo, a bola, você via que rolava ali, assisti alguns momentos do jogo, não os melhores, porque, nossa senhora, não dá, papai. A bola não tava aquele bumba meu boi, não, ela rolava, beleza. Então o jogo eu acho que vai ter, Maicon. O problema tomara, é, aí eu te pergunto, o problema é, jogo vai ter, e quem vai jogar? O Cruzeiro, o Pepa vai com... Ele não vai fazer isso que a gente tá falando aqui, de pôr o Ariels de cara. Não vai. Ué, não tem nem levado ele pro banco? Ele vai apostar ni Gilberto ou no Dourado. O Gilberto tem um bom histórico contra o Atlético. Tem. Ele jogava Tem, verdade. Pelo verdade. Bahia, né? Talvez o Pepa... É claro que ele não vai fazer isso, né? Se apegar a esse detalhe. Nessas horas o povo tá se apegando até... Se ele for pegar, ele não vai contar pra você, não. Eu acho que o grande diferencial do Cruzeiro pro jogo de amanhã é o coletivo. O jogo coletivo do Cruzeiro tá muito bom. O Alisson tem jogado muito bem. O Alisson jogado Pena muito não bem. aguentar 90 minutos. 90 minutos. Não Exatamente. aguenta. O lateral direito do Cruzeiro, O William, tem que feito veio bons jogos. e que era uma aposta, né? Exatamente. Porque vinha detonado, o contrato dele foi feito reduzido justamente por causa da lesão, sem saber o que ele ia render. É uma grata surpresa para a direita. Exatamente. Vamos ver ali como é que vai ser o combate. O William, o Dodô, o William, o Rubens, O Patrick, William Patrick, né? o Arana, o Arana, ou o Everson, porque o Cudê vai pôr o Everson de lateral. A gente não pode duvidar. Mas a expectativa é se o Bruno Rodrigues também vai pro jogo, né? A última informação que a gente teve é que ele treinou hoje. Porém, o treinar para poder atuar os 90, de repente não. Só que aí vale aquilo que a gente já falou aqui. Um cara igual o Bruno Rodrigues, não é melhor jogar o primeiro tempo como o Hulk teria que ter jogado contra o Corinthians e, puxou, pai, aqui não dá não, aqui e vai pro banco e tenta recuperar, já que a semana que vem é semana de Libertadores e Sul-Americano. O Cruzeiro vai ter uma semana de descanso, praticamente. Põe o cara no primeiro tempo, Aí depende muito do nível de risco, né? que o departamento físico vai Exatamente. dizer. O Cruzeiro agora só tem o Campeonato Brasileiro, então vai ter
respiros, né? Durante o meio de semana. Ainda mais a próxima semana, que é data FIFA, aí o É. Cruzeiro vai ganhar quase Aí não é 10 dias de respiro, não, preparação. filho. Aí é pré-temporada. Quase uma mini férias que o Cruzeiro vai ter. Exatamente. Então, Férias não, tira esse nome, é pré-temporada. Todo mundo treinando, papai. Tem essa não. Descansa 2 dias ali, só pra dar um guerre-guerre com a família e volta pra treinar. Precisa mesmo. Mas voltando pro clássico. o certo, Paulo, que diante dessas eliminações de Atlético e Cruzeiro, o jogo de amanhã ele ganhou um contexto completamente diferente, né? É final. Mas com Os peso dois maior times. pra quem? Pros dois, Você acha? acho. Você Pros acha? dois. Os dois? O peso tá igual? Eu acho que o Cruzeiro, por estar disputando somente o brasileiro, tem um peso maior amanhã. Vocês acham? Eu acho. Ô, Choquei, ô, Tchô, cá pra nós aqui, ó. Põe os dois aí. Eu acho que o Cruzeiro, como vai disputar somente o brasileiro, Não dá, papai. ele tá mais pressionado. Apesar do que o Atlético vem com a corda no pescoço também em algumas situações, a torcida já tá na bronca também, mas eu acho que o Cruzeiro tá mais pressionado, porque uma derrota amanhã pode tirar um pouco do brilho que a torcida tá tendo com relação ao time. A torcida que aplaudiu o time na saída, no final do jogo contra o Grêmio, ela pode, se perder amanhã, ela pode começar a ficar mais desconfiada. Então eu vou dar minha versão aqui, você conta. E já assim, eu não apoio isso de maneira nenhuma, porque eu acho que o Pepa tem feito um grande trabalho, o Cruzeiro tem jogado um futebol convincente, um futebol Honesto bonito, e honesto. Contra o Grêmio fez mais de 20 finalizações, contra apenas 5 ou 6 do Grêmio. Contra o Flamengo foi um domínio completo. A única partida ruim que o Pepa fez dirigindo o time do Cruzeiro foi contra o Cuiabá. E outra, as coletivas dele são bem Bem, claras, são bem boas claras, pra quem boas, gosta viu? de entender, tirando o torcedor apaixonado, ele vai ficar pé da vida. É. Mas pra quem quer entender a filosofia, o trabalho, é uma coletiva Ele que- é muito esclarecido, né? que bate com aquilo que a gente analisa. Exatamente. Ó, fulano tal coisa, ele vai lá e confirma. Exatamente. Agora eu vou dar minha versão que é contra vocês dois. Sabe por quê? Por que que eu vejo o Atlético mais pressionado do que o Cruzeiro para esse clássico? Uma derrota, o Pepa não tá balançando, o Pepa não tá brigado com a torcida, nem nada. O Atlético, o Kudê, ele já chega naquela... Falou caca da diretoria. Reclamou de copo de cerveja nas costas que tomou contra o Libertad. Foi o Libertad ou Aliança? Reclamou da torcida. Entra pro jogo decisivo que vale grana, que a torcida queria o título da Copa do Brasil. O que que acontece? Faz outra lambança. Ele chega pressionado, tendo uma Libertadores que, se perder, ele tá fora. Não vai ter como segurar o cara. Por isso que eu acho que nesse clássico, o Atlético tá com a corda... O Atlético não é o Atlético. O Kudê tá com a corda no pescoço. Eu acho que aí você refinou, né? O Kudê. Né? O Kudê tá... realmente porque ele tá... Ele tá mais pressionado que o próprio Atlético, no muito caso. mais. exatamente. Só que aí a pressão vai pra dentro do vestiário. Porque aí vai ter o grupinho que defende o Kudê contra o grupinho que é contra o Kudê e curte postagem, né, Ruquinho? Curte postagem criticando o cara. Ô Paulo, eu acho que agora é momento da diretoria do Atlético agir, sabe? De ir no vestiário, o presidente, o diretor de futebol, sabe? Colocar as caras mesmo, colocar As cartas à mesa, né? as cartas na mesa e Fala, conversar com os senhor- jogadores. Senhor Hulk, por que você fez essa crítica? Por que Exatamente. você curtiu tal crítica? Paulinho, por que você falou que tá todo mundo com o Kudê, se realmente não tá? Vamos jogar vamos botar um panos quentes aqui por enquanto tem esse clássico, enquanto tem essa aliança, depois o Libertad, depois a gente resolve o que a gente vai fazer com essa. Exatamente. Mas o Resolver pano... internamente. Então, mas vocês não acham que o pano quente vai pegar fogo, já que ele já esquentaram o pano lá naquela confusão que o presidente teve que chegar e falar, não, nós vamos mandar ele embora não, Ali já era conversei. Menino feio, não fala mal mais. E aí ele virou e falou, tá bom, papai. E não falou mais mal, só que em compensação, o que rola? O time ganhou alguns jogos no sufoco, que a gente sabe, o próprio jogo contra o Curitiba, que o Atlético tinha que destruir os caras, custou pra ganhar. Bola não tá... Às vezes, hashtag Luxemburgo.
eu acho que foi ele mesmo. Se não for também, eu vou colocar pra você, Lucha. Às vezes, abre aspas, às vezes o resultado mascara, fecha aspas. Talvez o Atlético, com essa ideia toda que a gente tá falando, qual o jogo bom que a gente viu do Atlético? Com o Cudê? Não, o Atlético fez boas Não, partidas. O bom Atlético, jogo do você olhar e falar assim... nas o últimas, nas 5 partidas que o Atlético venceu consecutivos, o Atlético apresentou um bom futebol. Ele melhorou bastante em relação ao começo do campeonato. Aí tudo bem. Aí melhorou ele bastante. Melhorou bastante. Então, chegou até a cair já nas graças da torcida, depois de 5 vitórias consecutivas. Quem é que não vai acreditar num treinador? Obviamente. Às vezes, o resultado mascara. Não, nesse Eu caso, acho eu não que acredito que ele... o Eduardo Cudê ele precisa se amadurecer como gestor. Também acho, concordo plenamente. Porque as duas crises criadas no Atlético esse ano foi por causa dele. Aquela coletiva e essa escalação irresponsável contra o Corinthians. Né? Porque se o Atlético passa contra o Corinthians, jogando bacana, beleza, vinha de 5 jogos sem perder, gente. Tava numa sequência legal, a torcida abraçando o time, de repente ele rasga tudo que ele fez num jogo e joga fora. Por causa de uma atitude responsável. Ele mancinou, o Cudê mancinou, vai, porque tinha o grupo na mão no Mineiro, aí depois, pá, fez o que fez, Cudê, ele tinha o grupo, não sei o quê. Não, uma hora a bola vai entrar, uma hora a bola... Aí entrou 5 jogos, tá? Só que no momento chave da parada, afinou, papai. Afinou. Ou então não sabia quem que era o Corinthians, ou então não sabia o que era a Arena Corinthians, com a torcida do Corinthians presente. Mas isso ele já conhece, já que ele tá aqui no Brasil de outros carnavais. O negócio é o seguinte, nós vamos ter que ver isso amanhã. Então vamos projetar. acompanhar O isso jogo amanhã. amanhã vale G4. Vale G4. Vale G4. Vale G4, porque a diferença, Atlético em quarto com 14 pontos, Cruzeiro em sexto com 13 pontos. Não, o Atlético tá em quinto. Não, Atlético em quarto. Eu acho que o Grêmio tá em quarto, hein? Atlético em quarto. Olha aqui, papai. Escalação não. Tabela, classificação, Campeonato Brasileiro, 8 rodadas. Botafogo, líder 21. Palmeiras, 16, segundo. São Paulo, 15, terceiro. Atlético, quarto, 14, com 5 gols de saldo. Grêmio, 14, quinto, com 1 gol de saldo. E Cruzeiro, em sexto, com 13 pontos, o mesmo de Flamengo, Flu, Fortaleza e Bragantino, ou seja, pesado, sendo o Cruzeiro com 5 gols de saldo. Então, é briga ali no vitória G4 que vale G4. que vai valer. E aí você É um faz jogo o de seguinte, 6 pontos. é o famoso jogo dos 6 pontos. Então, vocês vão fazer o seguinte, acessa lá, hojeemdia.com.br, barrinha de esportes, vai em Cruzeiro, você vai ter todas as informações do Cruzeiro, se o Bruno Rodrigues vai pro jogo, se o Vital começa, se o Machadola vai ficar como volante ou se vai entrar o Netola lá para fazer essa posição. O resto do time do Cruzeiro praticamente a gente sabe de cor, não deve mudar muito, ainda mais que vai ter uma pausa aí para poder recuperar. Acessa lá Cruzeiro, todas as informações, os prováveis, tudo você vai ter desse clássico. E do Atlético a mesma coisa, vai na abinha do Atlético e que você vai ter todas essas informações. A gente já está na reta final do programa, só que a gente tem que lembrar aqui do basquete, né, moçada? Cruzeiro fez bonito, a gente tinha comentado aqui que o Cruzeiro precisava de uma vitória sobre o Osasco no terceiro jogo lá em Itatiaia-Sul, que o Ângelo conhece bem, gosta muito do lugar, lá em Itatiaia-Sul. Um abraço pro povo de Itatiaia-Sul. Curte muito, conhece vários pontos turísticos aí da cidade. Aí o que acontece? O Cruzeiro precisava ganhar, ganhou na prorrogação, primeira prorrogação, e se garantiu no Final Four, que é as... Quadrangular final. O quadrangular final, lembra, você tá ligado essas coisinhas assim? Então, 4 timinhos ali, vai disputar pra ver se ganha o título, pra conquistar o título com os jogos começando do dia 8, hein, Ângelo? A arena definida já também. Os jogos vão ser disputados na Arena do Minas, né? Arena Hall, né? Arena Hall, né? Na Rua da Bahia ali, que é um ginásio bem mais acostumado a receber o público, né?
principalmente a torcida do Cruzeiro. Não que Itajaí Sul ficou para trás, que ajudou bastante, né? O Cruzeiro virou uma série sobre o Osasco, mas agora é jogar dentro de casa, vamos dizer assim. Apesar de estar sendo disputado no Minas, o Cruzeiro tem uma grande torcida em Belo Horizonte que vai lá com certeza apoiar o time. Então, só O Cruzeiro que fez a melhor campanha da primeira fase. Além disso, tem o pivô, Que é considerado o MVP da que competição é até o agora. que tá na liderança, no topo ali pra brigar pela... Zé... Ô Zé, você desculpa, esqueci o sobrenome, mas é o Zé. O Zé, ele tá brigando, ele foi o MVP dos últimos jogos do Cruzeiro aí e tá brigando. Só pra passar pra vocês certinho, ó, vai ser o quadrangular final, o Final Four, tem Cruzeiro, Araraquara, o Santos e a Liga Sorocabana. Eles vão se enfrentar do dia 8, 9 e 10 de junho na Arena Hall. Aí, ingresso, ó, para quem quiser mais informações do basquete do Cruzeiro, faz o seguinte, entra lá no Instagram do Basquete Cruzeiro, você vai ter todas as informações. É troca por 1 quilo de alimento não perecível. E vai ter também no Hoje em Dia, né? E no Hoje em Dia a gente, é óbvio que a gente vai trazer todos esses detalhes do nosso querido Cruzeirão cabuloso no basquete. E pra gente fechar aqui, vamos passar aqui aquele pente fino do Brasileirão. Vou começar contrário, de baixo pra cima. Porque se eu falar muito de baixo, né, Tom Benz? Vamos lá, começar lá da Série D, ó. Na Série D, moçada, a gente tem boa campanha, hein? Vou voltar a falar isso. O Patrocinense, rapaz, pegou a vaguinha do Vila e tá surpreendendo. Hein, ô Maico? Com certeza. Dos 3 times mineiros que estão na competição, era o que a gente tinha menos expectativa, né? Praticamente nenhuma, porque foi no laço. Ele arrendou 2 vagas, não foi isso? Da É, Caldense e depois do Vila? Exatamente. Foi ali no Tacho, é tipo aquele filho que nasce na vou lá rapa ver do Tacho, sabe? Vou lá ver vou ver se eu consigo alguma coisa aí. Tá lá, tá É o bem. terceiro filho da rapa do Tacho. Chegou, não ia pra chegar não, mas chegou e é amado por todos. O Cap tá liderando 8 pontos, 2 a mais que... Vou virar meu celular aqui, porque aí eu fico mais tranquilo pra ler, tá? O Patrocinense tá com 8 pontos no grupo 7. Maringá, Quinzão de Piracicaba. Eu, Quinzão, gostava do Quinzão antigamente, viu? Lá na década de 80, lá era legal acompanhar o Quinzão. 15 de Piracicaba e a Inter de Limeira com 6 nessa ordem. O nosso querido Cap, o nosso Patrocinense, joga sábado também, 6 horas, lá no Pedro Alves Nascimento em casa, contra o nosso querido Maringá. Vitória, papai, é garantido já na próxima fase, que vai abrir pontos pro craque, que é o time de Goiás, que está na 5ª posição. Já no grupo 6, o Democrata e o Atlético caíram um tiquinho de rendimento, papai. A Portuguesa do Rio está liderando com 10 e o Democrata está em 4º com 7. Um pontinho a menos que o Atlético, que está em 5º. Aí nessa rodada, o Atlético tem a chance de passar o Vitória do Espírito Santo, que está com a mesma pontuação, só que está acima no saldo de gols, jogando lá no Salvador Costa, lá no Espírito Santo, às 3 horas da tarde, também do sábado. E o Democrata, o Demo vai jogar em casa, lá no Mamudão, 4 horas da tarde, no domingo, contra o Real Noroeste, que é uma briga que o Norusca lá também não... Real é pra bater, assim, de muito. É pra aquela chinelada gostosa. Da Pantera. Chinelada da Pantera. Ah, papai, me dê, papai. Então aí, ó, Democrata pra ganhar com apoio da torcida. Lá na Série C, o nosso Pousão tem um jogo difícil, cara. Porque por mais que o Náutico tá em 12º com 7 pontos, é o Náutico. É ou não é? Sim, com certeza. Por mais que seja lá no Manduzão em casa, esse jogo vai ser sábado, 4h30. Então, torcida aí da região, vai lá prestigiar o Pousão, porque o Pousão está... O Pousão está à beira de ser comprado pelo Ronaldo, né? Ou pela patrocinadora do Cruzeiro. Exatamente. Então... Eu falei do Náutico em 12º, mas eu esqueci de dizer que o Pousão caiu para 13º. Então, o Pousão com a mesma pontuação do Náutico. Então, precisa ganhar para voltar lá para cima, porque diferente das outras competições, na Série C, a gente tem um G8 para depois avançar e no decorrer a gente comenta. Então, Pousão tem que ganhar esse jogo. E aí lá na B, papai, ô Jesus,
Jesus Cristo. Tombense. Sangue do Cordeiro. Toma conta desse Tombense, Jesus. Hoje, ó, daqui a pouquinho a bola vai rolar. 7 horas, lá, fora de casa, pega o Botafogo de São Paulo. Aí O Botafogo tá nas o primeiras colações, Botafogo tá com 16 pontos, é o 6º colocado, 1 ponto a menos do que o primeiro, que é o Criciúma do G4, e 3 do líder, que é o Vitória. Pois é, o Botafogo tá fazendo uma boa campanha. O Tombense vai passar perto. Ô Egídio, sabe aquela piscininha, amor? Transforma essa piscininha em tiroteio, pai. Vai lá pra cima pra destruir os caras. Tiroteio no bom sentido, gente, é de aguinha. Sabe quando você brinca de água? É nesse. Calma. Então, tem que o Tombense ele tem que tomar uma atitude. Porque aqui, ó, 5 pontos. Não sai da zona. Porque o primeiro da zona, o primeiro fora da zona é a Chape, com 9. Se ele ganha, ele chega no máximo a 8 pontos. Já aproxima, já ganha um fôlegozinho. E tem um detalhe, além da Chape, depois vem 4 times com 10 pontos. Então é o fôlego que precisa para se livrar dessa zona, né, Maicon? Com certeza. E eu acho que tá na hora do Tombense voltar pra casa também, né? Tá. Tá jogando no campo neutro, lá em Muriaé, voltar pros braços da torcida. Eu também acho. Tombos. E o estádio tá mais reformando lá, eu acho que já tá o pontinho já de receber lá em Tombos já. Então, moçada, Vamos procurar saber isso e noticiar. e faz um corre aí, moçada. Ganha esse jogo pra nós aí, pra gente chegar aqui semana que vem falando que finalmente o Tombense desbancou tudo. E no módulo 2 do Mineiro, depois vocês acompanhem lá. A gente vai ter informação também, a Aimorés, quem diria o Aimorés liderando, rapaz, também pegou todo mundo de surpresa. Betim tem jogo aí, que também é outro time que tá nesse guerre-guerre pra subir aí. O Tupinambá, já falei aqui que tá uma draga e que tá pra voltar lá pra terceira divisão, que é o... Nem módulo mais chama, aí chama... Como é que chama a terceira divisão Não mesmo? sei. Segunda divisão. É segunda divisão. divisão. A segunda divisão do Campeonato Mineiro é a terceira. Então ele tá pra ir pra lá se não der jeito. Porque também não vai dar jeito, não. Falta, acho que 9 pontos pra terminar a primeira fase, ele precisa ganhar tudo. Ou seja, esquece. Vamos fazer o planejamento para a próxima temporada. Já começa a pensar em como subir. Então, moçada, ó, pra gente encerrar então, não esquece não, tá? Ô, Luca, volta com esse QR Code pra gente aí, que nele tem todas as informações para você se inscrever no vestibular 2023 aqui do Promove, das faculdades Promove e Kennedy, tá bom? Aqui você vai encontrar todas as opções, seja ela EAD, virtual, presencial, com os melhores cursos e os melhores preços. Vai ser bom para o seu bolso e também para a sua carreira. Então vamos voltar aqui a falar do clássico, por mais que não está sendo em Belo Horizonte, está sendo em Uberlândia. Pega leve, respeita o coleguinha, respeita o irmão. Não mexe com esse trem de briga, não. Você vai arrumar dor de cabeça, é família que você vai deixar preocupado. Quem tá indo para Uberlândia, saindo de BH, vai para lá, vai na paz, vai com calma. O que menos a gente quer fazer aqui no sábado e no domingo, que você vai acompanhar lá no hojeemdia.com.br, é noticiar morte, briga, violência, quebra-pau. Não, a gente quer aquela ideia de paz, mesmo nessa turbulência aí. Vão na paz, tá bom? Vamos ter um bom clássico aí. Que o Atlético, depois deste clássico, consiga vencer o Alianza na Libertadores e seguir o caminho. Porque senão, com o Desola, que ó, cordinha, pai, ó, vai subir, tá? Então é isso aí. Vamos fechar o programa, Anjo. Valeu. Valeu demais, Paulo. A gente fala mais aí. Com certeza. Marco, obrigado, viu? Eu que agradeço. Aquele abraço. E só reforçando, né, Paulo? É só um jogo de futebol. Isso aí. Nada mais que isso. Isso aí. Nada supera família e tudo que você tem de melhor aí. Deixa os caras jogar dentro de campo, apoie, xingue, faça o que você quiser na arquibancada. Mas só isso, tá bom? Grande abraço para todos e até o próximo programa.